Olá pessoal, boa tarde. Hoje é 23 de março, terça-feira, e nós estamos aqui para mais uma aula de ciências. Lembrando que hoje a gente começa o nosso livro didático. A gente começa com o livro didático de ciências, aqui ó, quinto ano, tá? Nós começamos com ele hoje, tá? Na unidade 4, o céu à noite, ó. Essa unidade aqui, ó, unidade 4, página 130, tá? Nós começamos na página 130. Vocês vão observar que o slide da professora é justamente o texto do livro. O que eu fiz? Eu recortei e colei o texto do livro para poder ir lendo com vocês e fazendo a explicação, tá? Então, não tem nenhum texto diferente, apenas algumas imagens para eu explicar, mas o texto é o texto do livro, tá? Depois, no final, tem os exercícios que vocês vão fazer e eu também vou explicar o que eu quero nesses exercícios. Vamos começar? Então, vamos lá. Movimentos da Terra. Para perceber os movimentos da Terra e compreender outros fenômenos do mundo em que vivemos, é muito importante entender também o conceito de referencial. Então, agora a gente vai aprender o que é o conceito de referencial ou ponto de referência. Movimento e referencial. O mundo é muito dinâmico. Existem deslocamentos em toda parte e a todo tempo. Deslocamentos, movimentos, tá? As coisas se movimentam, as pessoas se movimentam. A descrição de um movimento depende de um referencial escolhido pelo observador, ou seja, é preciso decidir em relação a que o movimento do objeto será observado. Então, quando a gente vai descrever, detalhar o movimento de alguma coisa, a gente tem que tomar um referencial, um ponto de referência, tá? Então, o meu lápis é o meu ponto de referência. A borracha, ela está parada ou ela está em movimento em relação ao meu ponto de referência, o meu referencial, que é o lápis. Aqui ela está parada, tá? Então, quando a gente vai descrever um movimento, a gente tem que sempre ter um ponto de referência, tá? Então, nesse exemplo, eu tomei como ponto de referência o lápis. Se eu fizer assim, né, de acordo com o ponto de referência do lápis, a borracha está em movimento. Agora, tomando como base o ponto de referência o lápis, a borracha está parada. Vamos lá, continuando. Por esse motivo, dizemos que o movimento é relativo. Relativo por quê? Porque ele depende do referencial que você adotar. Pois para um observador, algo pode estar se movimentando e para outro pode estar parado. Para compreender isso melhor, imagine um garoto dentro do ônibus com a mãe. Ele, como observador, vê a mãe parada. O menininho está aqui, a mamãe dele está aqui. Para o menininho, a mãe está sentada do lado, ela está parada. Pois ela permanece ao seu lado, na mesma posição, conforme o tempo passa. O menino está aqui, a mamãe está aqui, os dois estão sentados, parados dentro do ônibus. A mamãe dele está parada do lado dele, sentada no ônibus. Agora, imagine que, quando o ônibus começa a andar, ele acena para o pai. Então, ó, o menininho tá aqui, a mamãe tá aqui. O pai tá aqui fora, ó. Então, ele começa a dar tchau pro pai, que está na calçada. O pai tá aqui na calçada. Para o pai, como observador, o garoto e a mãe estão em movimento, pois se deslocam com o passar do tempo. O pai tá aqui parado. Quem que está andando? Quem que vai começar a andar? Quem vai começar a entrar em movimento? Para o pai.
o menininho e a mãe, porque o ônibus vai entrar em movimento, eles estão dentro do ônibus, então para o pai que está parado aqui na calçada, quem vai entrar em movimento é o garoto, o filho e a mãe. Conceitos básicos. Esse slide aqui não tem no livro, tá? É só para explicar. Referencial é todo local onde o observador fixa um sistema de referência para, a partir do qual, estudar o movimento e repouso do objeto. Vamos lá. Tá a mulher e a criança, a mãe e a criança na calçada. Eles estão parados. Passa o carro. Vai passar o carro, tá? Então, vamos ver como que vai ficar esse conceito. Olha lá. Para o passageiro e o motorista do carro, a mulher e a criança estão em movimento. Por quê? Né? Porque vocês já repararam quando a gente viaja, que a gente está dentro do carro, parece que a paisagem vai passando assim no vidro? Vocês já observaram isso? A gente está lá com a cabeça encostada assim no vidro do carro, olhando para fora do carro. O que parece? Não parece que a vegetação está passando assim? Né? Às vezes a gente vê animal na estrada, boi, árvores, montanhas. O que parece? Que quem está passando é a vaca, a montanha, as árvores, a mata, a cerca. Não parece? Então, para quem está dentro do carro, que é o motorista e o passageiro, dá a impressão que a mãe e a criança, a mãe e o filho, estão em movimento. Para a mãe e o filho que estão parados na faixa de pedestre, quem está em movimento é o motorista e o passageiro. Por quê? O que está mudando aí? O ponto de referência. Tá? O ponto de referência está mudando. Tá? O ponto de referência está mudando. Agora, para esse passageiro aqui, o motorista está parado. Lembra da mamãe no ônibus com o filho? O filho está sentado e a mãe está sentada do lado do filho. Para o filho, a mãe está parada do lado dele. A mesma coisa aqui. Para o passageiro, o motorista está parado do lado dele. Então, gente, tudo vai depender do ponto de referência que eu adotar. Tá? Tudo vai depender do ponto de referência que eu adotar. Então, a gente sempre tem que ter em mente que quem vai determinar o tipo de movimento é o ponto de referência. Quem está em movimento é o ponto de referência que você adota. Essa mãe e esse filho não estão parados no ponto de ônibus? Não estão parados? Estão parados. Mas para o motorista e o passageiro, quem está em movimento são eles. A mãe e o filho estão parados no semáforo aí na faixa de pedestres. Eles olhando para o motorista e o passageiro, quem está em movimento é o motorista e o passageiro que estão dentro do carro se movimentando. Então, depende do ponto de referência que você vai escolher. Tá? Vamos repetir. A mãe e o filho estão parados na faixa de pedestre. Para o motorista e o passageiro, quem está em movimento é a mãe e o filho. Para a mãe e o filho que estão parados na faixa de pedestres, quem está em movimento é o passageiro e o motorista. Para o
o passageiro, né, olhando para o motorista para ele está parado, porque está lá do lado dele, está parado do lado dele lá. Então, o que eu quero que vocês tirem de tudo isso? Que o movimento, o referencial o movimento, a referência de movimento vai depender do ponto que você adota, do ponto de referência que você adota. Tá? O movimento, ele tem relação direta com o ponto de referência, com o referencial que você adota, tá? Que você quer adotar. Então, é isso que eu quero que fique para vocês. O que isso tem a ver com o movimento da Terra, professora? Isso tem muito a ver com o movimento da Terra, tá? Tem bastante a ver com o movimento da Terra. Ó, esse texto aqui é o texto do livro, tá? Esse texto, ele está na página... Deixa eu dar uma olhada aqui no meu livro. Movimentos de rotação da Terra. Ele está na página 131, tá? A Terra não está parada no espaço. Um dos movimentos que ela faz é girar em torno do seu próprio eixo como um peão. Esse movimento é chamado de rotação. O eixo de rotação da Terra é uma linha imaginária que passa por seu centro. Ó, esse aqui é o eixo de rotação da Terra, ó. Imagina que tem uma linha, ou então uma vara enorme aqui, ó. Perdão. Ixi. Bom, vamos lá. Aqui, ó. Imaginem que nós temos aqui, ó, essa vara aqui enorme no meio da Terra, tá? Acompanhem na página 131 o texto, tá bom? Acompanhem lá. A Terra não está parada no espaço. Um dos movimentos que ela faz é girar em torno do seu próprio eixo, como um peão. Esse movimento é chamado de rotação. Então, a gente tem aqui essa linha imaginária, né? Essa vara enorme que corta bem o meio da Terra. O movimento de rotação é quando a Terra gira em volta, né, do seu próprio eixo. Ele roda, a Terra roda em volta da própria linha imaginária aqui. Vocês estão vendo as setinhas aqui, ó? Indica o movimento que está rodando. Tá vendo? Tá? O eixo de rotação da Terra é uma linha imaginária que passa pelo seu centro, aqui. Atravessando o globo do Polo Norte ao Polo Sul. Polo Norte, Polo Sul. A Terra demora aproximadamente 24 horas para completar uma volta em torno do seu eixo. Então, ó, ela vai demorar 24 horas para fazer esse movimento aqui, ó, de girar em torno do seu próprio eixo. Essa é a duração de um dia terrestre. A alternância entre dias e noites existe por causa do movimento de rotação da Terra. À medida que a Terra gira, a região que estava no escuro começa a receber luz do Sol. É o amanhecer. Nesse mesmo movimento, a porção que estava iluminada passa gradualmente para o escuro. É o anoitecer. Então, gente, vocês podem ver que aqui desse lado aqui é dia. Desse lado aqui é noite. À medida que a Terra vai girando em volta do seu próprio eixo, essa parte que está iluminada vai ficar do lado escuro e o lado que estava escuro vai ser iluminado pelo Sol. Por isso que nós temos o dia e a noite,
tá? Agora, nós estamos de dia. Lá no Japão, é noite. O Sol agora está iluminando a nossa parte, aonde a gente está no globo terrestre, né? Então, por isso que aqui é dia. Lá do outro lado, não está recebendo luz do Sol, por isso que é noite. E esse movimento dura 24 horas, tá? Continuando a leitura da página 131 que vocês têm aí no livro. Como estamos, movimentos aparentes, como estamos na superfície do planeta, nós nos movimentamos com ele. Olha que interessante, nós não estamos na superfície terrestre, a gente não está na Terra, na superfície terrestre. Estamos. Então, tomando como referência a Terra, mesmo que a gente esteja paradinho, grudadinho, sem mover o olho, tomando como ponto de referência, como referencial a Terra, nós estamos em movimento, tá? Porque a Terra está se movimentando. Nós estamos dentro da Terra. Então, se a Terra está se movimentando, nós também estamos nos movimentando. Por isso, não conseguimos perceber seu movimento e temos a impressão de que a Terra está parada e que os outros astros estão passando sobre nós. A trajetória que o Sol descreve no céu ao longo do dia é denominada movimento aparente do Sol. Vocês estão lembrados lá na aula dos pontos cardeais? Que o Sol nasce no leste e se põe no oeste? Que o Sol nasce no leste e depois ele se põe no oeste? Na verdade, não é o Sol que está em movimento, porque o Sol fica parado. Não é o Sol que se movimenta. Quem se movimenta é a Terra. E a Terra se movimenta do oeste para o leste. Por isso que o Sol sempre vai aparecer no leste e se pôr no oeste. O Sol fica paradinho. Quem está se movimentando é a Terra. Só que dá a impressão do quê? Que quem está em movimento é o Sol, mas não é. Quem está em movimento é a Terra. E esse movimento é um movimento de rotação. Ah, professora, tem outro movimento? Tem outro movimento. Que é o movimento de translação, tá? Mas antes, vamos complementar lá o movimento aparente. Olha lá. A Terra gira sempre no mesmo sentido, sempre do oeste para o leste. Assim, para nós que estamos na Terra, o Sol parece nascer na direção leste e se pôr no oeste. O mesmo ocorre com os corpos celestes visíveis no céu noturno. Conforme as horas vão passando, parece que as estrelas estão se alterando no céu. Quer dizer, elas estão se movimentando, se deslocando na direção leste-oeste, sentido oeste. Então, conforme a noite vai passando, a impressão que a gente tem também é que as estrelas estão se movimentando. Mas, na verdade, quem está se movimentando é a Terra, do sentido oeste para o leste, tá? Então, quem se movimenta é a Terra. Não é o Sol, não são as estrelas, tá? Quem se movimenta é a Terra, no movimento de rotação, tá? Como eu disse, a gente tem um outro movimento, que é o movimento de translação. Movimento de translação. Além de girar em torno do seu próprio eixo, a Terra também gira ao redor do Sol. Esse movimento é chamado de translação. A trajetória da Terra ao redor do Sol é a órbita. Tá vendo, ó?
Nós temos a Terra aqui, o Sol está parado aqui. Então, a Terra sempre vai fazer este movimento em volta do Sol. Lembrando que ela está girando no seu próprio eixo para dar o dia e a noite para a gente. Mas ela também gira em torno do Sol, tá? Para dar uma volta completa em torno do Sol, a Terra leva aproximadamente 365 dias e 6 horas, que é a duração de um ano terrestre. Então, o movimento de rotação, que é quando ela gira em volta dela mesma, produzindo o dia e a noite, tá? Demora 24 horas. Para a Terra dar uma volta completa em torno do Sol, vai demorar 365 dias e 6 horas. Então, demora um ano inteiro, tá? Mas, né, para que o nosso calendário se mantenha sempre com 365 dias em um ano, a cada 4 anos, as horas adicionais somam 24 horas. Qual horas adicionais? Essas 6 horas aqui, ó. Então, nós vamos somar 6 de um ano, mais 6 do outro, mais 6 do outro, mais 6 do outro, que vai dar 24. Faz aí 6 vezes 4. Quanto que dá? Dá 24. Então, dá 24 horas. Então, a cada 4 anos, a gente tem um dia a mais. Porque somou essas 6 horas, né? 6 horas de um ano, 6 horas de outro, 6 horas de outro, 6 horas de outro. Dá um dia. E aí, o que que acontece? A gente tem um ano bissexto. Que a cada 4 anos, o mês de fevereiro tem 29 dias. E aí, o ano fica com 366 dias no total. Tá? Então, a cada 4 anos, a gente soma essas 6 horinhas aqui até dar um dia, até dar 24. E encaixa esse dia lá em fevereiro, como o dia 29 de fevereiro. Então, de 4 em 4 anos, a gente tem um ano bissexto, onde o mês de fevereiro vai ter 29 dias. Olha aqui o movimento de translação. A Terra continua girando em torno do seu eixo, porém o movimento de translação é quando a Terra dá uma volta completa em torno do Sol. Quem que está sempre em movimento? É o Sol? Não, é a Terra, ok? O Sol está lá parado, tá? Quem gira, quem se move é a Terra, ok? Movimento de rotação em torno do seu eixo, nos dando o dia e a noite. Em volta do Sol, tá? Levando 365 dias e 6 horas, ou seja, demora um ano para ela dar a volta toda no Sol. Ok? Vamos para as atividades. Olha lá, lembrando que vocês têm que copiar o cabeçalho, ok? No caderno, tá? Qual é o cabeçalho? Isso é um combinado de todas as turmas. Qual é o cabeçalho da professora de ciências, da professora Raquel? Araraquara, 23 de março de 2021. Aula de ciências, unidade 4, o céu à noite. Livro Buriti, quais são os textos? São os textos da página 130, 131, 132 e 134. É para copiar o texto no caderno? Não! Não é para copiar o texto no caderno. Vocês vão ler o texto no livro, ok? As atividades estão nas páginas 130, 132 e 134. Terminou de fazer a atividade, o que vocês vão fazer? Fotografar e mandar para a professora no particular. Combinado? Muito bem. Vamos aos exercícios.
Complete as falas das personagens com as expressões do quadro. Paradas em movimento. Olha aqui, o menininho tá aqui na calçada. Para mim, as flores da cesta estão, ó, a florzinha da bicicleta aqui. Então, para o menininho, para mim, as flores da cesta abaixo estão paradas ou estão em movimento. Lembrando que a referência é o menininho que está enxergando a florzinha. Então, vocês vão escrever se para o menininho está parada ou em movimento. A menininha está andando de bicicleta com a florzinha na cestinha. Então, agora, quem está olhando é a menininha. Para mim, as flores na cesta estão paradas ou em movimento. Então, lembrando que agora é a menininha que está vendo a florzinha na cestinha. Para ela, a florzinha está parada ou está em movimento? Vocês vão responder no livro para mim, manda a foto. Olhando na direção leste-oeste, sentido oeste, no município de Balsas, Maranhão, é possível observar os corpos celestes abaixo. Nos horários indicados na imagem, no dia 27 de julho de 2019. Responda às questões. Quais diferenças no céu noturno você identificou com o passar do tempo? Então, vocês vão olhar esse céu aqui, vão olhar as estrelas que estão às 9 horas da noite e depois vocês vão olhar as mesmas estrelas às 10 horas da noite. Vocês vão escrever para mim o que aconteceu de uma hora para outra, das 9 da noite para as 10 da noite. O que vocês observaram de diferente das 9 para as 10 da noite? Escreve aqui para mim, aqui embaixo. O que causa o movimento aparente das estrelas no céu? Explique como ocorre. Então, o que causa o movimento aparente das estrelas no céu? Lembra que nós aprendemos dois movimentos. Um movimento de rotação e um movimento de translação. É um desses dois. Tá? Mas, vocês vão ter que explicar como que esse movimento acontece para mim. Tá bom? É um desses dois movimentos. Eu não vou falar qual. Mas explique como acontece. Explique como ocorre. Eu quero que vocês mostrem para mim, que vocês expliquem para mim como que acontece esse movimento. Vocês vão escrever no livro e mandar a foto para mim. Sabendo que o ano de 2016 foi um ano bissexto, faça um X nos outros anos bissextos. Então, nós temos 2017, 2018, 2019, 2020, 2022, 2024, 2028, 2030, 2032 e 2034. 2016 foi um ano bissexto. Fevereiro teve 29 dias. Depois de 2016, quais vão ser os próximos anos bissextos? Dica: são 4. Vocês têm que marcar X em 4 dessas alternativas aqui. São 4, tá? Para isso, vocês vão precisar fazer continha, tá? E eu quero ver as continhas. Então, vocês vão tomar como base 2016. Lembrando que o ano bissexto acontece de 4 em 4 anos, tá? São 4 alternativas que vocês vão marcar o X. E vocês vão precisar fazer continha para chegar nesse resultado, tá bom? Então, usem o espaço aqui embaixo para fazer essa continha. Lembrando que é de 4 em 4 anos. 2016 foi um ano bissexto, tá? Dali 4 anos vai acontecer outro ano bissexto. Qual vai ser o próximo? Né? Então, eu quero que vocês façam a continha, tá? E manda a foto para mim. Combinado, turma? Hoje é só. Vou colocar vídeo adicional do YouTube
vídeo de animação explicando o movimento de translação, rotação e translação da Terra. E também vou fazer um outro vídeo explicando, exemplificando com lanterna de celular e laranja, tá? Para vocês entenderem melhor o movimento de rotação e translação. Eu fico por aqui, não deixem de assistir a aula, tá? Quantas vezes for necessário. Combinado, gente? Fiquem com Deus. Até a nossa próxima aula.